Diretamente da caixa de sapatos e na sonoplastia Lingo Lingo. Começa agora mais um Hoje na História. In sleep he sang to me, in dreams he came. É isso aí, o fantasma da ópera. Mas, peraí, Lingo Lingo, não vai me dizer que hoje é a história de terror. Não brinca não. Credo, o negócio deve ser feio mesmo. Até o Lingo Lingo mudou a risada. As irmãs Clara e Catarina nasceram em 1975 na antiga Tchecoslováquia, hoje atual República Tcheca. Por influência da mãe, as duas tinham fortes inclinações místicas e diziam ter uma missão grandiosa na Terra. Foi na época da universidade que Clara se desliga da família. Sim, ela foi morar com um homem. Com ele, teve 2 filhos, Andrzej e Jakub. E foi só. O homem a abandonou. Motivo? Ele violento. E ela, paranoica. Clara, mesmo com os filhos, sentia-se sozinha. Então, ela convida a irmã Catarina para morar com ela. Não demora e a sua mãe falece, deixando de herança um casarão. E assim, todos foram viver juntos. A casa, embora antiga, era muito grande e lembrava aquelas mansões de filme de terror. A vida seguia sem novidades, até que Catarina conhece uma estudante. O seu nome? Bárbara Skarlova, que dizia ter fugido de um centro juvenil por maus tratos e que se encontrava sem moradia. O que fez com que Catarina a convidasse a morar em sua casa. Agora, 3 mulheres e 2 crianças compartilhavam do mesmo teto. Esse é só o início de uma estranha história. Para começarmos a entender o caso, é necessário saber que Bárbara era uma grande vigarista e manipuladora. O seu segredo era uma doença, sim, uma doença raríssima. Ela não envelhecia e facilmente se passava por uma criança de 12 anos, ganhando a confiança e carisma de todos. Logo, Clara, a mãe dos meninos, se torna seu alvo. Aproveitando o lado místico da mãe, Bárbara a inicia em uma seita e passa a ditar cada passo de Clara. Além disso, ela desenvolveu uma aversão aos meninos de Clara. Sentia que eles eram um empecilho para os seus planos. Então, ela começa de forma dissimulada a colocá-los em situações de forma a deixá-los em maus lençóis. Pois é, Clara, com o passar do tempo, ficou à mercê de Bárbara, que a controlava através de profecias. Ela estimulou Clara a raspar o cabelo e sobrancelhas, e não tomar banho, e além disso, se vestir com trapos. Catarina apoiava esse radicalismo, e com o tempo, Bárbara desenvolveu dupla personalidade. Ora era adulta e ora era criança. Na disputa desigual, as crianças eram constantemente castigadas, pois Clara era toda ouvidos a Bárbara, e cada vez mais os acusava injustamente. A seita que elas seguiam tinha por nome Movimento Graal, que pregava que um homem só chegará ao paraíso se fizer coisas boas na terra. Mas isso não é tudo. O movimento encorajava as práticas de violência infantil, escravidão e promiscuidade sexual. Sendo assim, a mansão se tornou uma casa de horrores. A cada encontro, as orgias e insanidades tomavam conta. Aquelas crianças estavam bem encrencadas. Clara sentia que os filhos estavam impossíveis e pede conselho a Bárbara sobre o que fazer. Ora, Bárbara, a essa altura, estava no comando de tudo e dissimuladamente sugere que as crianças fossem trancadas em uma jaula de ferro. Clara não pensou 2 vezes, encomendou a tal cadeia de um ferreiro e em 2007 os pobres meninos foram trancafiados nus na tal jaula que foi instalada no sótão, sem defesa nenhuma e à mercê da sorte. Apenas uma vez por semana, aquelas crianças eram alimentadas. Lhes eram jogada água fria para o banho. Dormiam nus no chão. E quando elas recebiam visitas, eles eram amordaçados.
Mas os maus tratos foram intensificados e as torturas aumentavam. Espancamentos, choque, além de abusos sexuais. E se elas chorassem, o espancamento ainda era maior. Contudo, um dia, as crianças começaram a receber uma quantidade boa de alimentos e de boa qualidade. Parecia que tudo ia melhorar. No entanto, era mais um plano sórdido de Bárbara e Clara. Elas precisavam que as crianças ganhassem peso. Mas por quê? É difícil até de falar, mas Clara e Bárbara, após algumas semanas, forçaram uma das crianças a pôr a perna para fora das grades e, com uma faca, retiraram pedaços da sua perna. Ali mesmo, na frente delas, praticaram o canibalismo. Eu não vou me prolongar com os detalhes, pois estas práticas foram feitas várias vezes. Contudo, um dia, elas esqueceram de trancar a jaula. Os meninos fugiram desesperados. Passaram pela casa, sôfregos e tropeços. Eles procuravam uma saída, até que chegaram ao quintal. A apenas poucos metros do portão, Bárbara os avistou e logo os encarcerou novamente. Ela decidiu colocar um aparelho para os vigiar, aquele tipo babá eletrônica. Assim, todos seus movimentos eram monitorados. Como providência divina, o monitoramento foi exatamente o que as crianças precisavam. Eu explico. É que um vizinho resolveu instalar um desses aparelhos também. E no momento da sintonização, ele viu aquela cena de horrores. A princípio ele pensou ter entrado em alguma TV paga, mas com o decorrer dos dias, percebeu que algo de muito errado estava acontecendo. A polícia foi acionada. Logo, todas as casas começaram a ser vistoriadas. Mas na casa de Clara, os policiais não foram bem recebidos. Eles desconfiaram e deteram Clara e Catarina. Não demora e o sótão foi descoberto. O mau cheiro, as paredes pintadas de sangue e com desenhos macabros, tornavam o lugar ainda mais assustador. Mas duro mesmo foi ver as 3 crianças, sendo que 2 delas estavam bem machucadas, e logo foram enviadas aos paramédicos, com urgência. Já a 3ª criança, uma menina, que segurava um ursinho de pelúcia, foi encaminhada a uma assistente social. Isso mesmo, Bárbara se passou por uma criança, apesar dos seus 35 anos. Não demora e ela desaparece. Clara e Catarina foram condenadas a 9 anos de prisão. Infelizmente, um dos meninos não sobreviveu. No entanto, o que se recuperou declarou em juízo todas as atrocidades que viveram, por mais ou menos 1 ano enjaulados. Mas a história não termina aqui. 2 anos depois, na Noruega, uma escola fez uma descoberta. Havia entre eles um aluno bem estranho. A mãe adotiva foi avisada. Era Bárbara, que foi descoberta se passando por Adam, um menino de 13 anos. O casal norueguês que o adotou não podia acreditar que aquele menino era uma mulher. E mais, com 36 anos. Bárbara foi extraditada e condenada, passando a vida numa clínica para doentes mentais. Foi vista pela última vez em 2009, com um vestidinho e um ursinho de pelúcia. O que você acha dessa história? Peraí, já sei. Cientificamente você acha que a esquizofrenia tomou conta das 3 mulheres. E certamente elas tinham problemas mentais. Ou ainda talvez você ache que é uma tremenda sem vergonhice. E que cadeia é pouco para essas pessoas.
Pois é, mas ainda tem uma outra opção, que hoje em dia é tratado com desdém e indiferença. Sim, eu estou falando de demônios, os mesmos que são banalizados e até satirados em festas infantis, carnavais, filmes e etc. A demonologia virou um show até em certas igrejas, e os entrevistam como se fossem celebridades. Se você é cristão, sabe que a pessoa que mais nos alertou sobre a presença de entidades malignas no nosso meio foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus não só libertou várias pessoas endemoniadas, mas ele próprio foi tentado por Satanás. Este, aliás, veio mesmo era para confundir, a ponto de hoje não existir mais pecado. Hoje tudo é diagnosticável. Ou foi um desvio mental, ou herança genética, ou ainda disfunção, variação, surto e até o meio em que vivemos. Ora, dessa forma ninguém pode ser verdadeiramente responsabilizado, mas a palavra de Deus, que é a verdade, não nos exime de culpa. Isso é pecado. E astúcias infernais, iguais não há na terra. Uma casa dividida, naturalmente, será arruinada, pois poderá conviver a luz com as trevas? E, por acaso, se dermos vazão à carne, logo, o Espírito de Deus não pode permanecer. O reino de Deus jamais se funde com o mal. E se resta alguma dúvida, no versículo 30 de Mateus 12, o nosso Senhor disse assim: aquele que não está comigo, está contra mim. Bom, não precisamos achar que em tudo que nos acontecer de errado foi por causa de Satanás. Às vezes, as coisas dão errado mesmo. Mas não achemos que demônios e potestades são uma piada. E ainda se fosse, seriam de muito mau gosto. Agora a questão é a seguinte: de quem você vai se aproximar? Isso é você quem escolhe. Fiquem com Deus. O Hoje na História fica por aqui, mas estaremos sempre juntos em Cristo Jesus. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. Lingo, lingo, se eu não dormir essa noite, o responsável é você.